E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, com disposição, persistência nos estudos, assistindo bastante às aulas. Pessoal, relembrando, reprodução, nós vimos na aula anterior, compreendemos como acontece o processo de fecundação, a formação do ovo zigoto a partir dos gametas. Perfeito? Isso aí a gente já compreende. A partir desta aula, olha para cá, a partir desta aula, nós iremos tratar da embriologia. A embriologia, já direto ao assunto, olha só, nada mais é do que o estudo do desenvolvimento embrionário. O estudo do desenvolvimento do embrião. Ei, quando é que eu considero que iniciou-se o estudo do desenvolvimento do embrião? A partir da formação da célula ovozigoto para frente, a partir das primeiras divisões sofridas pela célula ovozigoto, certo? Então a embriologia, repetindo, ela vai estudar o que acontece com a célula ovozigoto formada na fecundação, o que acontece com essa célula em diante. Perfeito, gente? E aí, bora lá, acompanha comigo bem direitinho. O pré-desenvolvimento, a fase que antecede o desenvolvimento, é justamente o que eu acabei de falar. É o processo, é o fenômeno da fecundação. Você tem o espermatozoide haploide com o óvulo haploide fecundando, vai dar origem ao ovozigoto diploide. Repetindo, a embriologia, ela estuda tudo o que acontece na célula ovozigoto para frente. Perfeito? Não esquece isso. Vem comigo. Quando a gente fala um pouquinho de contexto histórico, vou ser bem rápido nisso, gente. Caso venha a cair em alguma questão, é difícil, mas é importante saber. Existem algumas hipóteses em séculos passados, a partir de estudos de filósofos e outros cientistas. Essas hipóteses, elas defendiam algumas ideias em relação à embriologia, em relação ao desenvolvimento do embrião. Bora entender isso. A hipótese pré-formista ou de pré-formação, ela defendia o seguinte, que o desenvolvimento embrionário, olha para cá, ele ocorria a partir de um organismo, olha que coisa, já pré-existente, pré-formado, lá dentro do zigoto, ou dentro do óvulo, ou dentro do espermatozoide. Olha que absurdo. Ao ponto de acreditarem, na época, naqueles séculos mais anteriores, acreditavam que, por exemplo, dentro do espermatozoide existia uma miniatura de um ser humano, de um homem. E aí vocês podem ver, inclusive, aí na tela. Total, gente, absurdo. Essa ideia, ela foi superada, essa hipótese, certo? Superada por que hipótese? Pela hipótese chamada epigênese. Essa epigênese, ela acredita que o desenvolvimento do embrião ocorre de forma gradual e progressivo. A partir de onde? A partir do zigoto. Justamente o que eu falei há minutos atrás na aula, certo? O desenvolvimento embrionário, a embriologia, estuda tudo o que acontece com esse cara aqui, ó, com o ovozigoto, que foi formado pela fecundação. Beleza? Então, o desenvolvimento, ele é gradual e progressivo, é justamente baseado em quê? Olha para cá. Baseado, a epigênese, ela se baseava, isso foi comprovado mais para frente, no crescimento, melhor dizendo, na multiplicação, está na tela para vocês, no crescimento e na diferenciação das células ao longo do desenvolvimento embrionário, certo? Então são esses três processos aí que caracterizam o desenvolvimento do embrião. Quem foi que fortaleceu a epigênese? Vários estudos citológicos, avanços foram ocorrendo e surgiu a teoria celular, a descoberta do processo de divisão celular, se descobriu que óvulo e espermatozoide são células reprodutoras. Então, todas essas descobertas, esses estudos, fortaleceram, sem dúvida, a epigênese. Perfeito? E foi a que se consolidou. Então, bora lá, gente. Só basta saber isso em relação a aspectos históricos. Perfeito? Vem comigo, olha só. Etapas do desenvolvimento embrionário.
que é que a gente vai estudar no desenvolvimento embrionário, na embriologia? As 3 etapas. Primeira etapa, segmentação. É aquela etapa que vai da primeira divisão que ocorre no zigoto. O zigoto ele se divide em 2 células, olha para cá. Essas células são chamadas de blastômeros, a gente vai conhecer isso mais para frente. Mas a partir dessa primeira divisão que acontece no zigoto, eu já tenho aí a fase de segmentação, que vai até a formação da blástula, certo? A blástula é uma subfase, vamos dizer assim, da segmentação. É o final da segmentação. Quando a blástula se forma, encerrou a primeira etapa, a segmentação. Foi encerrada. Perfeito? Vamos entender, repito, mais para frente isso aí. A segunda etapa, gastrulação, nada mais é do que a blástula formando, se transformando em um outro tipo chamado de gástrula, certo? Então, quando se forma a gástrula, terminou quem, gente? A gastrulação. Quem é que sofre a gastrulação? A blástula. Atenção! Você pensa que é a gástrula, não. Quem é que passa, quem é que sofre o processo de gastrulação? A blástula. No intuito de quê? De se transformar em gástrula, certo? A gente vai ver com calma tudo isso. E por fim, a organogênese. A organogênese ela vai da forma da gástrula até a formação dos tecidos e órgãos. A primeira fase da organogênese, o início da organogênese, nós chamamos de neurulação. A neurulação é quando ocorre, ela se caracteriza pela formação do tubo nervoso aqui. A gástrula, ela começa a sofrer movimentações, deslocamento de células, formando o tubo nervoso, e aí o embrião passa a ser chamado de neurula. Lembra nervoso, ó, tubo nervoso. Repito, isso consiste na neurulação. A neurulação, repetindo, corresponde ao início, é a primeira parte, é o primeiro momento do processo da etapa de organogênese. Certo? Quando se tem a neurula, o processo acabou todo? Não. A neurula vai dar origem, mais para frente, vai desenvolver os tecidos e os órgãos a partir de folhetos embrionários, que são células, camadas de células que se formam na gástrula, certo? Pessoal, tudo isso a gente vai compreender mais para frente. Vamos ter aulas específicas sobre cada uma dessas etapas. Isso é apenas uma visão geral, beleza? Cada uma vai ter suas características próprias. Então, vocês têm a visão geral, e aí a partir de agora, desse próximo vídeo, a gente vai justamente falar tudo sobre segmentação. Perfeito, gente? Então bora lá, firmes e fortes ao trabalho. Então bora lá, pessoal, vamos entender agora tudo sobre segmentação. A gente vai compreender agora, diferenciar os tipos de segmentação, caracterizando cada um, mas antes de entendermos isso, é extremamente necessário conhecermos os tipos de célula ovo ou zigoto. E aí as células ovo ou zigoto, elas se classificam, pessoal, seguindo 2 critérios. Quais são esses critérios? 1, quantidade de vitelo presente no ovo. O que é o vitelo? Está na tela para vocês aí. Nutrientes ricos em proteínas e lipídios, principalmente, que servem para nutrir o embrião durante o desenvolvimento. Perfeito? O outro critério vai ser a distribuição desses nutrientes, a distribuição desse vitelo dentro do ovo. Perfeito? São esses 2 critérios. São 4 tipos, vamos caracterizar cada um. Bora lá. Primeiro, isolesto ou oligolesto. Pessoal, isolesto. Iso significa igual. Oligo significa pouco. Quais são as características desse tipo de ovo? Apresenta pouco vitelo, e esse pouco vitelo que tem, esses poucos nutrientes, eles possuem distribuição homogênea. O que é homogênea? Homo, igual. Eles se distribuem, esses nutrientes, olha, de forma igualitária.
Não há concentração desse vitelo em uma região específica. Então são essas as características do isolesto ou oligolesto. São encontrados onde? Nematóides, anelídeos, platelmintos, nos invertebrados, quinidários, também nos cordados, como anfioxos, equinodermos, que são as estrelas do Mauris, do mar, enfim. Deu para entender, gente? Bora para o segundo tipo, heterolesto. O ovo do tipo heterolesto, ele possui duas características já de cara. Possui uma quantidade razoável de vitelo, uma quantidade relativamente grande de vitelo, é assim que os livros colocam, e esse vitelo possui distribuição heterogênea. Ei, heterogênea, hétero significa o quê? Diferente, uma distribuição diferente do vitelo. Então, o vitelo, os nutrientes, ele se distribui de forma desigual, diferente. Vejam que nessa região do ovo está cheio de vitelo. Dá o zoom aí, pessoal. O vitelo é esse de vermelho aqui, esses pontinhos vermelhos. E na região de cima aqui tem uma quantidade de vitelo menor. Essa região onde há uma maior concentração de vitelo, nós chamamos de polo vegetativo. É importante saber isso. Já a região onde tem pouca quantidade, ela é chamada de polo animal. Beleza? Isso é o que caracteriza. Quando há a presença desses polos aí, a gente vai ter o ovo do tipo heterolécito. Onde é que nós encontramos? Nos anfíbios. O sapo, por exemplo, tem esse tipo de ovo. Beleza? Bora lá, terceiro tipo. Ovo do tipo telolesto. Pessoal, o ovo do tipo telolesto, ele se caracteriza por apresentar muito vitelo, grande quantidade de vitelo, e esse vitelo ele se distribui em quase todo o ovo. Ele ocupa quase toda a área interna do ovo, certo? Então olha para cá. Veja, tudo isso de vermelho aqui são nutrientes, é o vitelo. Veja que ele ocupa quase todo o ovo, fica só essa região menor aqui no formato de disco. Essa região aí que não tem vitelo, ela é chamada de disco germinativo, ou tá aí na tela, ou blastodisco, certo? É muito comum, por exemplo, no ovo da galinha. O ovo da galinha que a gente se alimenta em casa, ele é um ovo infértil, certo? Então, o disco germinativo, ele fica aparecendo como uma mancha branquinha, bem clarinha, lá na gema do ovo, certo? Tá aí na tela também para vocês observarem. Esse é o disco germinativo ou blastodisco. Perfeito, pessoal? Então o ovo telolesto ele se caracteriza dessa maneira. É um ovo, repito, cheio de nutrientes. Comum nas aves, como a gente falou, o ovo de galinha ele é riquíssimo, né? O vitelo está ali concentrado na gema. Ovo de peixes e também dos répteis. Ok? Bora para o quarto tipo. Ovo do tipo centrolesto. Quais são as características dele? Possui quantidade razoável de vitelo, e esse vitelo ele se concentra, ele se distribui, olha para cá, na região central do ovo. Não é à toa que o nome é chamado centrolesto, certo? Então olha para o desenho aqui, dá o zoom aí. Você tem o núcleo da célula ovozigoto e ao redor, circundando esse núcleo, está uma alta concentração de vitelo, certo? Quem são os animais que possuem esse tipo de ovo? Os artrópodes, como por exemplo os insetos. Perfeito, gente? Os 4 tipos estão aqui. Bora agora entender os tipos de segmentação. Existe a segmentação do tipo holoblástica ou segmentação total, tanto faz, e existe a meroblástica ou parcial. Pessoal, holoblástica, holo significa o quê? Lembra de holocausto, houve uma mortalidade de um grande número de pessoas, de uma totalidade muito grande de pessoas. Então, o holo significa total, mero significa parcial. Beleza? Entendido isso, o que é que caracteriza a segmentação holoblástica ou segmentação total? Ela é caracterizada pelo fato de, da segmentação, as divisões celulares, melhor dizendo, ocorrerem na área total do ovo, certo? Então, todo ovo ele sofre a divisão celular, beleza? É só isso que vai caracterizar a holoblástica. Já a meroblástica, ou parcial, já está dizendo parcial, em parte do ovo. As divisões celulares
o padrão de segmentação vai ocorrer em uma parte do ovo, em uma determinada região do ovo, como é esse caso aqui, certo? A outra parte do ovo, todo esse espaço, ele não sofre o quê? Divisão celular. Beleza? É isso que caracteriza esse tipo. A holoblástica ou total, voltando para ela pode ser igual ou desigual. E aí é simples, gente. A holoblástica igual forma blastômeros iguais. Acontece aonde? Nos ovos do anfíoxo e nos equinodermos. A holoblástica igual, a gente observa aqui, tem a célula ovozigoto, ela sofre a primeira clivagem, clivagem significa divisão, formando dois blastômeros aqui, dois blastômeros de tamanhos iguais, certo? E vejo que os blastômeros, a divisão ocorreu em todo o plano, olha, em toda a área do ovo. Na segunda divisão, segunda clivagem, formou-se 4, tem um por trás aqui, 4 de tamanhos iguais, blastômeros. E na terceira, 8 também de tamanhos iguais. Perfeito, pessoal? Somente isso na igual. Para ser holoblástica desigual, tem que haver a formação de blastômeros diferentes, blastômeros de tamanhos diferentes. Perfeito? Aqui a gente tem o caso dos anfíbios. Então olha para cá. Você tem a célula ovozigoto, ela sofre a primeira clivagem, a divisão ocorre, olha, daqui para cá, em todo o ovo, porque ela é holoblástica, é total, formando dois blastômeros de tamanhos iguais. Atenção! Na segunda clivagem, esses dois vão se multiplicar em 4. Tem um aqui por trás, formando 4 aqui, certo? Também de tamanhos o quê? Iguais. Atenção agora, gente. Na terceira clivagem, olha o que acontece. Dá o zoom aí. Na terceira clivagem, os 4 blastômeros aqui vão formar 8 blastômeros. 4 blastômeros menores na região de cima e 4 blastômeros maiores na região de baixo. Tem um por trás aqui também, certo? Os blastômeros menores que estão aqui são chamados, olha para cá, de micrômeros. E os blastômeros maiores são chamados de macrômeros. Isso é característico de ovos que têm holoblástico desigual, blastômeros de tamanhos diferentes. Perfeito? A holoblástica igual ocorre, gente, em ovos isolesto ou oligolesto. Já a holoblástica desigual vai ocorrer justamente em ovos heterolestos. Perfeito? Bora para meroblástica ou parcial. A meroblástica do tipo discoidal, eita, discoidal, Afonso, tem a ver com disco? Tem, bora lá, vamos entender. Ela ocorre no disco germinativo. A segmentação ocorre no disco germinativo, no blastodisco que a gente falou anteriormente, certo? Então você tem aqui, olha, a célula ovozigoto, você tem o disco germinativo aqui, o núcleo da célula inicial, certo? E essa região, todo esse espaço aqui está cheio de quê, pessoal? Cheio de vitelo, está cheio de vitelo, essa região aqui. Então, as divisões celulares, elas só vão acontecer onde não tem vitelo. Ei, vitelo impede, atrapalha as divisões celulares, a formação dos blastômeros. Não esquece isso. Então, onde é que não tem vitelo? No disco germinativo. Então, uma célula aqui se divide em duas na primeira clivagem, essas duas em 4 e essas 4 em 8. Observem que todas as divisões estão acontecendo só numa parte do ovo. Toda essa região aqui está cheia de vitelo sem se dividir, certo? Isso é o que caracteriza a meroblástica discoidal. Por isso o nome discoidal. Quem vai realizar esse tipo de segmentação? Os peixes, as aves e os répteis. São justamente aqueles animais que possuem ovos telolestos. Pessoal, tem que saber essa relação. Ovo telolesto, ele sofre segmentação discoidal. Tem que saber essas relações, assim como esses outros, como eu falei anteriormente. Relaciona tipo de ovo com tipo de segmentação, pelo amor de Deus, certo? Não são estudos separados. Vem para cá, superficial.
A superficial ocorre na periferia, já está dizendo, superficial, na superfície do ovo, certo? Exemplo, os artrópodes como os insetos. Vem para cá, olha só, você tem a célula ovozigoto, primeira clivagem, o núcleo se divide em dois, depois tem a segunda clivagem, esses dois núcleos se dividem em quatro, e aí não esquece, esse tipo de superficial aqui vai acontecer nos centrolestos. O que é que tem na região dos ovos centrolestos? Nós temos vitelo concentrado, já está dizendo, no centro do ovo, próximo dos núcleos aqui, no caso do núcleo. Então, toda essa parte aqui, onde estão esses núcleos, eles vão estar cheios de vitelo. O que foi que eu falei para vocês? O vitelo atrapalha as divisões celulares, impede. Por mais que eles nutrem as células, mas onde tem vitelo, a tendência é não ter divisão celular. Onde tem vitelo em grande quantidade. Esses núcleos, diante disso, o que é que eles fazem? Eles vêm e migram, se deslocam para a superfície, olha. Eles vêm para cá. Então eles ficam todos concentrados aqui, olha, na região mais periférica, superficial do embrião. E aí o vitelo fica todo cheio, concentrado aqui nessa região do meio aqui, na região justamente central. Deu para entender, gente? Então, isso ocorre em ovos centrolestes, no caso, ovos de insetos ou de outros artrópodes. Perfeito, pessoal? E só uma ressalva aqui, pessoal. Esses padrões aqui, esses tipos de segmentação, eles não são definidos apenas pelo tipo de célula ovo ou zigoto. Eles também são definidos, são determinados a partir de um controle genético. Então existe, por exemplo, nos livros, vocês podem encontrar padrão holoblástico igual do tipo radial, do tipo espiral, rotacional. São diferentes tipos. Existe meroblástica bilateral, além dessas que a gente viu, mas o importante é vocês compreenderem essas aqui, certo? Não se preocupem com relação a isso, beleza? Então, entendido tudo isso aqui, bora para o próximo vídeo continuar ainda sobre segmentação. Vamos lá. Então bora lá, pessoal, vamos finalizar nossa aula. Tome uma água, relaxa aí, eu também já tomei meu banho, relaxei. A gente vai ver agora etapas da segmentação. São três, pessoal. A fase inicial, fase de módulo e blástula. Então vem comigo. A fase inicial é essa fase aqui, das primeiras clivagens, das primeiras divisões. Ela se caracteriza, gente, por haver mitoses rápidas, mitoses aceleradas, multiplicação celular de forma rápida. E, consequentemente, aumento na quantidade dos blastômeros, certo? Das células embrionárias. Mas não vai haver aumento no tamanho. Muito cuidado com isso. O embrião não aumenta de tamanho, só aumenta a quantidade de células. Bora para a mórula. A mórula ela também vai apresentar uma grande quantidade de blastômeros, mas ela vai se caracterizar por não haver cavidade interna. Então a mórula ela não é oca por dentro, certo? A mórula é um maciço celular. Tem um formato, inclusive, que lembra a fruta amora. Perfeito? Então, a mórula está aqui. E a última etapa consiste na blástula, que se caracteriza pela presença, pelo aparecimento de uma cavidade repleta de líquido dentro dela, chamada de blastocele, essa cavidade. Perfeito? Nos mamíferos, a fase de blástula, muito cuidado com isso, ela também tem um nome chamado de blastocisto. Então, viu lá o nome blastocisto? É a blástula, sem dúvida, de algum mamífero. Vamos para os exemplos, pessoal. A gente vai primeiro ver o anfíoxus, que é um animal pequenininho que vive semi-enterrado no fundo de oceanos e que é modelo, gente, no estudo do desenvolvimento embrionário, de uma forma geral. Então, primeiro o anfíoxus. Vem comigo, olha só. Célula ovo zigoto, ela sofre a primeira clivagem, formando 2 blastômeros, depois 4 blastômeros, depois 8. Todos blastômeros de tamanhos iguais. Depois de várias divisões, chega-se à mórula, a fase de mórula, cheio, centenas, dezenas de células, todas de tamanho, repito, iguais, certo? Não havendo aí o quê? Cavidade interna. Por fim, a última etapa, a blástula, terminando a segmentação aqui do anfíoxus.
O que é que caracteriza ela? O aparecimento, o surgimento, a formação de uma cavidade central aqui grande, cheia de líquido, chamada de blastocele. Perfeito, pessoal? Bora para cá. Anfíbios. Célula ovozigoto se divide em dois blastômeros iguais, em 4 blastômeros iguais na segunda clivagem. Na terceira clivagem eu quero chamar a atenção. Os blastômeros já não são iguais. Eles têm tamanhos diferentes. Você tem blastômeros menores, os micrômeros, no polo animal, aqui na parte de cima. A gente já sabe o que é polo animal. E no polo vegetativo embaixo tem-se os macrômeros, que são blastômeros maiores, certo? As divisões vão acontecendo, chega-se à fase de mórula do mesmo jeito. A mórula não tem cavidade, vai ter micrômeros em cima, no polo animal, macrômeros no polo vegetativo, abaixo. Veja que a mórula aqui dos anfíbios é diferente da mórula do anfíoxus, cuidado. Por fim, a fase de blástula. Na fase de blástula dos anfíbios, você tem a blastocele menor do que a blastocele do anfíoxus e ela não está centralizada como a do anfíoxus. Ela está mais localizada um pouco mais para cima aqui, olha, da célula ovozigoto, certo? Um pouco mais acima, na região do polo animal. Isso é uma característica dos anfíbios. Deu para entender, gente? Pessoal, anfíoxus e anfíbios, as divisões celulares ocorreram em todo o ovo, então é uma divisão, é uma segmentação holoblástica. Holoblástica igual no anfíoxus, porque todos os blastômeros são iguais, e holoblástica desigual nos anfíbios, porque os blastômeros são o quê? Diferentes no tamanho. Perfeito? Vem para cá, aves, bora lá. Célula ovozigoto. Lembrar, as aves, os répteis possuem ovo telolesto cheio de vitelo. Então tá aqui essa região cheia de vitelo, o polo vegetativo embaixo, ao ponto de ocupar quase todo o ovo. As divisões celulares vão ocorrer somente numa parte do ovo, que é no disco germinativo, certo? Então você tem uma célula que se divide em duas, depois em 4, depois em 8, depois forma a mórula totalmente aqui no disco germinativo, e nesta mórula vai ocorrer o aparecimento de quem? De uma cavidade chamada cavidade subgerminal, que corresponde, gente, como se fosse a blastocele, é análoga à blastocele, certo? E o vitelo permanece todo nessa região aqui de baixo, ok? Então vejam que a cavidade subgerminal ela é bem menor do que essas blastoceles aqui. Afonso, a cavidade subgerminal é blastocele? Não. O nome é esse aí, certo? Para as aves répteis. Mas ela é análoga, é como se fosse, ela também é repleta de líquido dentro dela. Pessoal, a segmentação aqui, as divisões celulares, ocorreu apenas numa parte do ovo, então é uma segmentação meroblástica, vimos isso, parcial, certo? E aí, parcial de que tipo? Discoidal, ou discoide, porque ocorre justamente no disco germinativo. Esse disco germinativo também é chamado de blastodisco, certo? Principalmente quando está na fase lá de blástula. Perfeito, gente? Então, basicamente é isso. Próxima aula, gastrulação. Abraço para todos.